Beleza, rapidão aqui. Então, agora vamos falar de carta. A gente vai falar de todos os gêneros textuais cobrados na UEM. Tá? Vamos começar com carta de solicitação. Então, primeiro, toda carta tem um emissor e um receptor. E o coração de uma carta é a evidência do papel social do emissor e do vínculo entre o emissor e o receptor. Em uma carta de solicitação, a pessoa que escreve pede algo, ela não tem certeza de que esse algo pedido vai ser atendido e ela sabe que esse algo pedido não é direito dela. Tá? Dentro da carta de solicitação, é necessário fazer uma boa argumentação. Tá? Minha ideia é que a gente leia uma carta de solicitação de nota alta, que é essa daqui. Aqui. Então, a gente tem aqui um contexto e um comando de produção. No retorno às aulas, sua comunidade escolar realizou uma semana de debates sobre a importância da tecnologia para a educação pública. Como resultado das discussões realizadas, você foi escolhido pelo Grêmio Estudantil para escrever uma carta de solicitação para o secretário de Educação do Estado, solicitando maior investimento em tecnologia de acesso à internet na escola. Lembra, né? Tem que fazer o checklist, ver que já tem um bocado de coisa aqui, a fim de melhorar a qualidade de ensino. Em seu texto, você deve colocar-se como representante dos alunos da escola, caracterizar a ausência ou a baixa qualidade de conexão comum dos principais problemas da escola, justificar por meio de argumentos a importância de a escola ter uma conexão de qualidade e apresentar sua solicitação buscando convencer o seu interlocutor. Se você vai assinar, você tem que assinar, está escrito assine, como representante do Grêmio Estudantil. E aí de 15 a 22 linhas do seu texto. Beleza. Então é uma carta, começamos com o cabeçalho, cidade e a data. Logo depois fazemos um vocativo, tá? Fechamos agradecendo ou se despedindo, né? E depois assinamos, tá? Esses elementos são os elementos constitutivos do gênero carta. Prezado secretário da Educação do Estado, sou representante do Grêmio Estudantil no meu colégio e após uma semana de debates, nossa comunidade escolar conscientizou-se acerca da importância da tecnologia para a educação pública. Por isso, senhor, representando todos os alunos, e olha, vai conversando com o cara, né? Representando todos os alunos, solicito maior investimento em recursos tecnológicos que garantem acesso à internet a fim de melhorar o ensino da escola. Pronto, já contextualizei, falei quem eu sou, o que eu estou pedindo. E agora eu vou argumentar a favor do que eu estou pedindo. Em primeiro lugar, respeitado secretário, sempre vai conversando com o cara ao longo da carta. É necessário salientar que a ausência de conexão à internet em nosso colégio é um dos fatores responsáveis por limitado conhecimento dos alunos. Nesse sentido, visando a expansão dos saberes dos estudantes em inúmeras áreas, vê-se crucial a instalação de materiais digitais no local, uma vez que os estudantes poderão assistir palestras, documentários de profissionais, por exemplo. Em segundo lugar, de novo, conversa com o cara. Outro aspecto que reforça a necessidade desse investimento é melhorar os métodos didáticos utilizados pelos professores, já que, acessando a internet, usufruirão de slides, jogos e vídeos. Por conseguinte, é esperado um desenvolvimento do desempenho acadêmico dos alunos, pois as ferramentas de ensino encontradas em meio digital despertarão a curiosidade, a criatividade e a vontade de aprender dos futuros trabalhadores, que não serão submetidos apenas ao aprendizado através de quadros e livros, que para muitos pode ser cansativo ou até mesmo ineficaz. Dessa forma, de novo conversando com o cara, reforço minha solicitação para que os investimentos em tecnologia sejam realizados na escola o mais rápido possível, a fim de melhorar a sua qualidade de ensino. Agradeço desde já, representante do Grêmio Estudantil. Então, é uma carta, cabeçalho, focativo, vai conversando com o cara ao longo do texto e vai argumentando. E segue tudo que foi pedido. Checklist, tá? Isso a carta de solicitação. Beleza? Agora a gente vai para um outro tipo de carta, que é a carta também, que é a carta aberta. Tá? Deixa eu pegar aqui, apresentar. Aqui, carta aberta. Numa carta aberta, continua sendo carta, e a carta aberta tem título, carta aberta para fulano de tal,
Tá? E o lance do aberto é assim, embora você diga que a carta é para fulano, você está tentando convencer um monte de gente. Tá? Então você não está tentando convencer só aquela pessoa, porque quem vai ler não vai ser só aquela pessoa, quem vai ler vai ser um monte de gente. Dá só um tempinho que eu vou encher um pouquinho mais minha água aqui. Peraí. Então quem vai ler vai ser um monte de gente. Daí que o segredo da carta aberta é meio que jogar para a torcida, sabe? Trabalhar com as estratégias de jogar para a torcida, que são essas estratégias aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eita, peraí. Estratégia de manipulação cognitiva, tá? Que tem a ver com essas alavancas de virtude venenosa, tipo, você liga com liberdade, com justiça, com pátria, quando você está falando bem, né? Você liga com morte, com guerra, com nazismo, quando você está falando mal. Você usa um argumento de autoridade, tá? Você usa a ideia do consenso, né? Olha, a união faz a força. Então, são elementos assim que tem. Não precisa usar uma frase prega como essa, tá? Mas são elementos que vão chamar, vão conquistar o público-alvo, tá? Vou pegar isso aqui, eu vou ler isso aqui, que eu tirei lá do material do livro publicado pela própria Wayne. A manipulação cognitiva, de acordo com Breton, é calcada em duas grandes técnicas: o enquadramento manipulatório e o amálgama cognitivo, né? O enquadramento manipulatório consiste em utilizar os elementos já conhecidos e aceitos pelo interlocutor, reordenando-os de tal maneira que seja impossível opor-se à sua aceitação. Já o amálgama cognitivo é um recurso que une artificialmente alguns termos, visando ao que o interlocutor os associe. O uso disso é antigo, frequente em discursos políticos, informativos e propagandas, direcionando o pensamento e a opinião da sociedade. O amálgama cognitivo, melhor explicando, consiste em tornar aceitável uma opinião mediante a construção de uma mensagem, sem discussão do seu conteúdo. Você só liga uma coisa com a outra. Um elemento exterior, sem relação imediata com essa opinião, mas considerada, por sua vez, já aceita pelo público. Ou ler uma carta argumentativa, perdão, uma carta aberta, de nota alta para vocês, e aí, beleza. Tá? Então, tá aqui, né? O contexto como de produção, a Câmara Municipal de Mundolândia, cidade onde você reside há anos, então você mora em Mundolândia já faz anos, está em fase de discussão de um projeto de lei denominado Canudo Zero, que proíbe o uso de canudos plásticos em restaurantes, lanchonetes, padarias e bares. Você é um estudante consciente das questões que envolvem a proteção do meio ambiente. Então, você mora em Mundolândia faz muitos anos, você é estudante. A partir da leitura dos textos 1, 2 e 3 e de seus conhecimentos sobre o assunto, tem que usar a coletânea, decide redigir uma carta aberta que será publicada no jornal Folha de Mundolândia, destinada aos vereadores de sua cidade. Nessa carta, você vai se posicionar de forma favorável ou contrária a esse projeto de lei. O seu intuito é influenciar a decisão da Câmara e a opinião pública de sua cidade sobre o assunto. Considerando esse contexto de produção, redija o texto citado, um mínimo de 15, máximo de 22 linhas. Se você quiser, agora tem um caso queira, assinar, você vai colocar custódio ou custódia. E aqui o texto de nota alta. Pode colocar cidade e data, tem que ter título, carta aberta aos vereadores de Mundolândia. Prezados representantes, como estudante consciente das questões que envolvem a proteção do meio ambiente,
Tenho acompanhado diversos debates a respeito do uso ou não de materiais descartáveis por estabelecimentos alimentícios. Nesse contexto, como morador de longa data de Mundolândia, fiquei muito contente com a discussão do projeto de lei Canudo Zero, que proibirá o uso de canudos plásticos em restaurantes, padarias, bares e afins. Então, eu estou explicando o que é esse projeto de lei, porque, afinal de contas, tá vendo que eu estou jogando para a torcida? Os vereadores sabem, mas os leitores não necessariamente sabem. Por isso, escreve essa carta ser publicada no jornal Folha de Mundolândia, deixa claro onde a carta vai ser publicada, expondo o meu apoio ao projeto. Nesse sentido, senhores vereadores, vai chamando os caras sempre, afinal de contas é uma carta, você está conversando com eles. Lembra, no artigo de opinião, você também deixa claro onde que você está publicando e você está conversando com os leitores. Tá? Então, nas duas cartas e no artigo de opinião, você vai conversando com os seus receptores. Ressalta a necessidade da proibição de materiais descartáveis para a produção de lixo e redução no descarte de produtos não biodegradáveis. Tendo em vista que os canudos são descartados facilmente, a sua substituição por materiais limpos, origem biodegradável, ajudaria muito, mas não resolveria totalmente o problema, uma vez que formará a mesma quantidade de lixo e resíduos, e que esse tipo específico não é o único produto que danifica o meio ambiente. Está vendo? Danifica o meio ambiente, né? Eu já estou ganhando o público. Afinal de contas, todo mundo acha que é bacana preservar o meio ambiente. Contudo, a proibição de canudos já é um grande avanço. Além disso, governantes, salienta a importância, olha lá, estou conversando com os caras, salienta a importância da questão do uso de canudos para poluição e degradação do ambiente marinho. Olha lá, tá vendo? Degradação do ambiente marinho, isso aqui é ruim, degradação. Nesse contexto, vale recordar o exemplo das tartarugas. Todo mundo gosta das tartarugas. Essa ideia do amálgama, tá? Da manipulação cognitiva, que a gente usa em qualquer texto argumentativo. Uma quantidade expressiva perdeu a vida por conta dos canudos plásticos lançados ao mar. Então eu ligo a morte, perder a vida, com os canudos lançados ao mar. Além de que qualquer resíduo no meio ambiente desequilibrará seu ecossistema. Sendo assim, prezados vereadores, reitero meu apoio ao projeto de lei Canudo Zero, uma vez que pode ser o primeiro passo para um futuro com mais leis que protejam o meio ambiente, tendo em vista a relevância dessa questão. Atenciosamente, Custódio. E pronto. Então, temos aqui um texto de nota alta, e aí está tudo clarinho aqui, né? Preciso disso, preciso do título, preciso fazer tudo o que foi pedido na proposta, né? E vou usando elementos de argumentação e de coesão adequados. Tá? Beleza. Feito isso, agora a gente vai para outro gênero textual, que é a resposta argumentativa. Tá? Aqui. Uma resposta argumentativa é uma resposta a uma pergunta, e nessa resposta eu vou argumentar. A ideia do argumentar está no artigo de opinião, está na carta de solicitação, está na carta aberta, tá na resposta argumentativa, está também no comentário de rede social. Beleza? Então, tá. Argumentar é falar a favor daquilo que eu penso. Né? Vem da palavra argon, que traz a ideia do brilho. Então, é dar brilho para aquilo que eu penso. Uma resposta argumentativa deve ser feita da seguinte forma. A primeira frase da resposta argumentativa deve ser o seu posicionamento, a sua resposta. Depois dela, é que você vai trazer o seu argumento para sustentar essa resposta. Tá? Então, está aqui, PAS 2019, segunda etapa. Contexto e comando de produção. Como estudante fã de séries, filmes, livros, jogos, conteúdos televisivos, entre outros, então você sabe que você vai ter que se colocar como estudante, papapá. Você já se deparou com spoilers, inclusive por meio de um amigo. Considerando o texto de apoio, tem que usar o texto de apoio.
Escreva uma resposta argumentativa na qual você responda, defendendo do seu ponto de vista a pergunta. E você gosta de saber antecipadamente do conteúdo de filme, livro ou série que acompanha? O seu texto será publicado no blog Poltrona Fiel. E aqui é interessante que isso aqui meio que traz um pouco do comentário de rede social. Tá? Então, é uma resposta argumentativa que você vai responder, você gosta de saber antecipadamente do conteúdo de filme, de livro, de série? E vai ser publicado nesse blog, cujos leitores são jovens que gostam de filmes, séries, jogos, histórias em quadrinhos, animações. Caso você opte por assinar, e aí tem esse caso, se quiser você não assina, utilize apenas Fidelino ou Fidelina. Né? E aqui um texto de nota máxima. Como estudante e apreciador de filmes, livros e séries, já recebi spoilers sobre conteúdos que eu acompanhava por causa de redes sociais e por meio de um amigo de minha escola. Beleza, nesse sentido, não gosto de saber antecipadamente dos conteúdos e não acho a concessão de spoilers uma atitude de bom senso. Pronto, né? Não está na primeira frase, mas está logo no início. Né? Então, beleza. Ele opta aqui, né, ele ou ela, por se apresentar primeiro, mas logo, de imediato, já está aqui a resposta. Afinal, não se sabe o tamanho da carga emocional depositada pela vítima dos enredos, os quais acompanham. Toda tensão e expectativa dessa, criados a longo prazo, talvez, podem ser atrapalhados por uma brincadeira de mau gosto. Além disso, os spoilers podem atingir pessoas que se sentem intrinsecamente tocadas por esses meios de entretenimento, o que pode causar um desequilíbrio emocional e afetar, inclusive, o cotidiano escolar ou profissional delas, posto que filmes, séries, jogos, histórias em quadrinhos, entre outros, podem sim motivar empenho e dedicação, já que se transformam em um porto seguro àqueles que não se sentem confortáveis em seu cotidiano. Desse modo, dar spoilers a pessoas próximas que não depositam tanta carga emocional, mas acompanham os enredos como forma de entretenimento, também constitui uma atitude de mau senso. Revelar o ponto máximo de uma história resulta em perda de interesse nela por parte da vítima, e a atividade que poderia ser de relaxamento ou descanso perde sentido, transformando-se em algo monótono. Por fim, outro ponto, sendo a minha opinião, é a impossibilidade de total filtragem dos posts em redes sociais. Veículos de comunicação que, sob o contexto de hype, termo que designa euforia, causado por algum filme ou série, tornam-se propagadores de conteúdo dos mesmos, afetando os usuários, que, na maioria das vezes, não conseguem escapar da informação. Assim sendo, no atual contexto de elevada produção de filmes, séries, jogos, entre outros meios de entretenimento, reitero a evidência de que spoilers são ferramentas de mau senso e, por isso, não gosto de saber antecipadamente em redes os quais acompanham. Então, veja que uma resposta argumentativa é primeira pessoa, né, tá te pedindo sua opinião, está pedindo para você a sua opinião, você solta a opinião de imediato e depois vem fazendo essa opinião brilhar, né, argumentando a favor dessa opinião. Tá? Essa aqui a gente tem dividida em parágrafos. Tá? Também dá para fazer, aqui a gente tem uma outra resposta argumentativa. Aqui. O Jornal de Sua Escola publicará na próxima edição um suplemento especial sobre racismo. Esse suplemento, que será divulgado para toda a comunidade escolar, sua turma ficou responsável pela sessão A Palavra é Sua. Levando em consideração os textos de apoio, sua posição de estudantes do ensino médio, produz uma resposta argumentativa à seguinte pergunta: discutir lugar de privilégio do branco favorece ou não o combate ao racismo no Brasil? Seu texto deverá ter no mínimo 15, no máximo 22 linhas e não deve ser assinado. E aí, você tem lá, me coloquei, quem eu sou, quero expor na sessão A Palavra é Sua, que, a meu ver, discutir o lugar de privilégio do branco favorece o combate ao racismo. Já me coloquei e já dei minha resposta. Pois auxilia na identificação de atitudes racistas que devem ser mudadas. E aí, daí para frente, argumenta. Tá? É praticamente uma dissertação. Estamos percebendo isso. Beleza? Maju, tudo bem? Está acompanhando? Nath também está acompanhando? Sim. Beleza. Sim, sim. Joia.
Agora vamos para outro gênero, então. O último gênero, que é comentário de redes sociais. Perdão. Meu, comentário de rede social vai ficar com a mesma cara de resposta argumentativa. Né? Dá uma olhada aqui. Ó. Então, vai ser publicado na rede social. Então, lá, contexto comando de produção. O Senado Federal, em sua conta no Facebook, realizou uma enquete para consultar a opinião pública sobre a influência ou não de games violentos no comportamento das crianças. De crianças, adolescentes e jovens. O resultado foi o seguinte. Aí você tem games violentos influenciam o comportamento? 9% acha que sim. 91% acha que não. Beleza. Sua professora de língua portuguesa promoveu, em sala de aula, uma discussão sobre o conteúdo, o resultado dessa enquete. E solicitou que você, como estudante, escreva um comentário sobre essa postagem, argumentando a respeito do resultado dessa enquete. Seu comentário circulará na rede social do Senado. Você vai publicar onde? Na rede social do Senado. Assim, considerando seus conhecimentos e ideias dos textos de apoio, seu texto deve contextualizar a postagem do Senado Federal. Então, ó, eu preciso falar, a postagem aconteceu para opinar sobre o resultado da enquete. Lembre, né? O checklist é fundamental. Apresentar os seus argumentos, apresentar uma breve conclusão. Seu texto tem que ter no mínimo 15, no máximo 22 linhas. Não assine, não deixe linhas em branco entre linhas escritas. Beleza. E aqui um texto com nota alta, tá? Aí foi do PAS, o em primeira etapa de 2023. A gente tem aqui, após ler a publicação feita no Facebook, no perfil do Senado Federal, escrevo na aba de comentários, a fim de apresentar meu ponto de vista sobre o tema. A influência ou não de games violentos no comportamento das crianças, adolescentes e jovens como estudante, e jovens. É porque eu coloquei um ponto. Ponto, como estudante, acredito no oposto do resultado da enquete. Já me posicionei. Né? Então, ó, eu li a publicação feita, eu estou escrevendo na aba de comentários a fim de apresentar o meu ponto de vista sobre o tema. E aí o tema é esse aqui. Né? Aqui deveria ter um ponto final, tá? Eu colocaria um ponto. Como estudante, acredito no oposto do resultado da enquete. Aqui eu vou até mudar, acho. Inicialmente, é importante destacar um forte fator biológico presente nas crianças, jovens e adolescentes. É nessa fase, eu colocaria aqui, que se desenvolve o córtex pré-frontal, uma parte do cérebro responsável por decisões emocionais e sociais, o qual também é influenciado por jogos eletrônicos violentos, podendo ocasionar uma formação social perigosa. Ou seja, foi construída por games que utilizam agressões físicas e verbais, virtuais, como forma de entretenimento, visando cada vez mais o excesso e a busca por dopamina, que deve ter ou não. Ademais, os jogos violentos trazem consigo vários problemas psicológicos, emocionais e sociais. Ansiedade, depressão e isolamento. Aqui eu não colocaria um ou, porque eu estou com ansiedade sem artigo, depressão sem artigo, e isolamento do mundo real. São só algumas das consequências trazidas por entretenimentos violentos online. Hannah Arendt, em sua Teoria da Banalidade do Mal, explica que o mal se tornou comum e normal na sociedade moderna. Aqui ficou meio que sobrando, né? Muitos não percebem o real perigo de jogos que incitam à violência, sendo assim, banalizando-os. Então, aqui, não precisava citar a Hannah Arendt, podia falar, o perigo de se colocar o mal de maneira banalizada, de tal forma, então, que a galera naturalize isso, né? E aí sim a galera banaliza. Portanto, eu reforço meu ponto de vista sobre o tema da influência ou não de games violentos no comportamento de crianças, adolescentes e jovens. Influenciam, sim, no comportamento. E não são bons aos criadores na construção do caráter individual. E boa. Então, percebem? Tudo que a gente fez ao longo do curso, que é passo zero, anotar o que está sendo pedido. Isso é fundamental, porque a gente tem que fazer o checklist, é muita coisa sendo pedida.
Tá? E a outra coisa que a gente fez ao longo do curso, vamos fazer um bom projeto de texto, de tal forma que a gente anote todas as ideias, selecione as melhores e organize essas melhores, buscando o melhor tipo de argumentação possível. Então, o que a gente tem nos gêneros textuais. Beleza? Aqui tem uma versão 1, que eu fui, depois aqui eu peguei e refiz essa redação. Né? Após ler essa enquete feita pelo perfil do Senado Federal no Facebook, minha professora levou-a para a nossa turma discutir. E agora estou falando, a professora levou para a sala e, como trabalho, pediu que eu postasse aqui um comentário argumentando a respeito do resultado dessa pesquisa. Estou, então, realizando a tarefa que ela me deu. Como estudante, então, teve tarefa, eu estou contextualizando tudo que foi pedido. Acredito que games violentos influenciam, sim, o comportamento de crianças, adolescentes e jovens, pois, além de eles ainda não estarem com o seu sistema nervoso completamente desenvolvido, esse tipo de diversão também pode lhes causar distúrbios psicossociais. Então, eu venho, né, aqui foi, de fato, eu que refiz. Trouxe o que eu vou fazer no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou fazer no segundo. Inicialmente, é importante destacar o fator biológico presente nos indivíduos que têm até 20 anos. Nessa fase, se desenvolve o córtex pré-frontal, uma parte do cérebro responsável por equilibrar decisões emocionais e sociais. Por isso, a exposição aos jogos eletrônicos que simulam a violência, aqui, eu comi bronha aqui, estimulam a violência, pode acarretar uma formação social perigosa. Fica claro, assim, o fato de games que tratam agressões físicas e verbais como forma de entretenimento aumentam a quantidade de dopamina, substância geradora de prazer, no organismo, construírem, sim, personalidade. O fato de games que tratam agressões físicas, agora sim, o fato de que está meio esquisito. A gente vê depois. Ademais, os jogos violentos também podem causar problemas psicológicos, emocionais e sociais. Ansiedade, depressão e isolamento do mundo real são algumas das consequências trazidas por detenimentos violentos online. Além disso, a filósofa alemã Hannah Arendt, em sua teoria sobre a banalidade do mal, explica que tratar o mal com indiferença ou com uma normalidade faz indivíduos não o reconhecerem como algo a ser evitado. É isso que os games em questão fazem. Agredir e até matar são ações que eles não apenas normalizam, como também estimulam. Dessa forma, poucos players percebem o real perigo deles e, por isso, banalizam a violência. Portanto, reforço meu ponto de vista sobre o tema. Embora os games violentos divirtam muita gente, eles influenciam negativamente o comportamento de crianças, adolescentes e jovens. Sem os devidos cuidados, esses jogos podem nos transformar em adultos agressivos, despreparados para manter em pé uma instituição democrática como o Senado Federal, que promove essa enquete aqui. E aqui vamos nos lembrar dos critérios de correção. A estrutura específica do gênero, a gente viu todos os gêneros hoje. A coerência das informações, que tem a ver com como que a gente argumenta. O cumprimento das condições de comando, o nosso checklist. O tema e o trabalho ao longo do texto em cima desse tema. Elementos de coesão textual e elementos de gramática. Tá? E aí, é isso por hoje. Beleza? Maju? Beleza, Gouveia. Nath? Beleza? Beleza, professor. Então tá jóia. Maju, uma boa prova para você, uma excelente prova. Qualquer coisa é só me procurar por aqui. Beleza? Beleza, obrigada. Valeuzão. E, Nath, valeu para você também. Um abração. E qualquer coisa me procura aqui. Tá bom, tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu.